Bom, e a gente vai conversar, vai continuar nesse assunto, entrevistando o Dr. Raul Kutaiti, professor de cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, cirurgião do Hospital Sírio-Libanês. Na verdade, se eu for falar do currículo dele, a gente vai passar 1 hora falando do currículo e não vai ouvi-lo, porque ele tem um currículo tão extenso e é importante você saber que a gente está falando com uma fera da cirurgia, porque o assunto é muito delicado. Todo mundo no Brasil quer um serviço médico amplo e todo mundo quer no Brasil um serviço médico de qualidade. O problema é que a gente está ampliando o serviço de medicina, na verdade, aumentando o número de faculdades. Nós estamos com quase 400 faculdades no Brasil, 389, e a gente vem aumentando numa velocidade absurda. Agora, para ter mais faculdade, tem que ter médico dando aula, tem que ter professor, tem que ter hospital, tem que poder depois ter residência. Os alunos não podem simplesmente fazer uma faculdade de medicina com cuspe e giz. O cuspe do professor e giz na lousa e ficar aprendendo um pouco sobre as estruturas. Então, eu queria começar perguntando ao Raul Kutaiti essa informação de que o governo pretende intensificar, melhorar a, não vou dizer fiscalização, mas vamos usar essa palavra nas faculdades, é uma boa notícia, né? Porque a gente está num momento muito delicado, aumentando o número de médicos por 1.000 habitantes, a gente já tem mais do que os Estados Unidos, se aproxima do número do Japão, mas vem cá, e a qualidade, como é que fica, Raul Kutaiti? Boa tarde, obrigado por atender a gente. Boa tarde, Eduardo, prazer estar aqui com você. Veja, o assunto é extremamente delicado e preocupa toda a comunidade médica, porque você usou a palavra-chave, que é qualidade de formação. Houve uma expansão absurda do número de faculdades de medicina no começo desse século, uns 20 anos atrás eram 200, agora são quase 400, como você comentou, e tem quase 300 aguardando liberação solicitadas ao MEC, ou para novas escolas, ou aumentar o número de vagas. A premissa era de que faltavam médicos no país. Em algumas áreas, sim, faltam, mas são áreas onde é pouco atraente para o médico ir trabalhar. Então, o problema não é que falta médico, o problema é da distribuição dos médicos pelo Brasil. Com isso, foi criado um programa, que em 2013 virou uma lei, o Programa Mais Médicos, que permitiu abrir faculdade de medicina com a maior facilidade, requerendo coisas mais básicas e não contemplando obrigatoriamente de essas faculdades, ao abrirem, terem seus cursos Doutor Raul, deixa eu interromper só um minutinho. Só um minutinho, porque quem está nos acompanhando pelas redes sociais não está vendo todo o seu rosto. Por alguma razão, talvez se o senhor for um pouquinho mais para trás, a gente consegue... Ah, agora está perfeito, aí sim. Dá, que você fala para eu botar. Estava tão perto que parecia assim. Ele quer conversar com a gente, mas não quer ser identificado. Melhorou. Tá bom, sorry. Desculpe. Então, eu estava falando, viu, Eduardo, que o problema é que abriram muitas faculdades de medicina e não foi exigido o critério delas terem centros de treinamento para os seus alunos. Então, muitas dessas novas faculdades, chega na hora do ciclo clínico, que seria 3º e 4º ano, os estudantes não sabem nem para onde podem ir e ficam jogados de um lado para o outro. E medicina não é só aprender a parte técnica, é aprender muito de comportamento. A ética, a relação médico-paciente, a relação com os familiares. E isso tudo você precisa de exemplos. Exemplos quem são? Os professores. E os professores têm que ser qualificados para isso. E mais, os hospitais onde os alunos têm que ir aprender o contato com seus pacientes, são hospitais que não podem ser só de atendimento. Os hospitais do SUS são montados para atendimento, mas não são montados para ensino. As dinâmicas são completamente distintas. Não que eles não sirvam para isso, claro que podem servir, desde que preparados para ensino. Então nós temos aqui uma situação no país muito complicada. Muita faculdade sem a devida competência para funcionar, para formar alunos. Então nós estamos formando, até daqui a 10 anos, quase 50 mil médicos por ano. Mais de 1 milhão de médicos no país. Não há mercado para isso tudo. Então existe uma outra coisa que é grave. Você pega um monte de jovens
cheios de esperança de fazer uma carreira linda, que a medicina é uma carreira linda, e quando eles se formam, o mercado de trabalho vai estar asfixiado. Então é injusto, principalmente aqueles que estão pagando 10, 15 mil reais mensais para cursar uma faculdade de medicina, independente da qualidade. É uma situação complicada, Eduardo. Doutor, é a Débora falando aqui agora. O que os avaliadores, obrigada por nos atender, o que os avaliadores precisam ficar atentos, a que eles devem ficar atentos nessas visitas na prática? Porque muitos avaliadores falam de uma sobrecarga no sistema, mas nessa varredura, né, nesse olhar clínico, com o perdão do trocadilho aqui, a quais fatores esses avaliadores devem ficar atentos na hora de fazer as visitas a essas universidades, a esse atendimento que é passado para os estudantes de medicina? Veja, existe até definido isso, o INEP, que é quem faria as avaliações, teria que fazer avaliações ao término do segundo ano, ao término do quarto ano, avaliando a parte básica e avaliando o aprendizado dos alunos na parte clínica. Isso não acontece por um motivo em especial, talvez haja outros, mas um em especial que o INEP não tem pernas para fazer esse tipo de avaliação. E hoje, as entidades médicas principais, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, a Academia Nacional de Medicina, da qual faço parte, querem que seja instalado um exame de proficiência. Quer dizer, o indivíduo acaba o sexto ano e tem que ser avaliado. A rigor deveria ser avaliado depois de 2 anos, depois de 4 e depois de 6, para ver se ganhou a devida competência para ir para o mercado. Né? Mas só avaliar aluno também não é suficiente, as faculdades têm que ser avaliadas e têm que ser acreditadas. Não consegue transpor o sarrafo, elas vão ter que ter um período para se adaptar, não se adaptaram, tem que fechar. Hospital de ensino, unidade básica de saúde, UPAs, a mesma coisa. Elas podem servir para atender pacientes, mas podem não servir para ensinar. É uma dinâmica, como comentei agora, um pouco diferente. Então, na verdade, está faltando que se instalem em nosso país os critérios para funcionamento e avaliação e acreditação de todo o sistema de ensino na área médica. Sem isso, nós estamos fadados a colocar no mercado muita gente despreparada. Quem vai pagar a conta? A população, principalmente a menos favorecida. Porque esses indivíduos menos preparados não vão conseguir atuar em lugares de maior competência. Então, esse é um grave problema. Hoje, Eduardo, Débora, 40% dos médicos do mercado brasileiro não têm residência. E residência é fundamental para o indivíduo ficar bom em qualquer área de atuação. Né? E a tendência é isso até piorar. Por quê? Porque havia uma obrigatoriedade dessas faculdades novas abrirem para cada vaga de graduação uma vaga de residência. Isso não está sendo cumprido. Então, hoje, nós temos que talvez 60 e pouco por cento dos graduandos poderiam fazer residência médica. E esse número vai diminuir proporcionalmente com esse grande número de faculdades. E aí é outro problema, né? Porque das 70 mil vagas para residência no Brasil, 20 mil não são preenchidas. Por quê? Agora, a Comissão Nacional de Residência Médica está estudando isso para ver o que se pode fazer, por que está acontecendo isso. Na verdade, na saúde existe muita informação não coletada. A gente precisa de um grande banco de dados sobre tudo isso. A medicina é diferente do resto do ensino superior, embora represente só 1% das vagas todas relacionadas no ensino superior. Então, o MEC também ele tem restrições de pessoal, de time, e às vezes até um pouco, talvez, de visão de algumas pessoas, de quão importante é bater na tecla da qualidade. Não tem qualidade, mais erros irão acontecer no país. E erro médico, todo mundo sabe, às vezes leva a grandes desastres.
Doutor, Sandro aqui falando, eu estou dando uma olhada aqui num fórum que foi realizado pelo Conselho Federal de Medicina com números assim, alguns o senhor já trouxe, mas eu queria citar um, por exemplo, hoje tem cerca, de 2024 tá isso aqui, cerca de 292 processos para abertura de cursos de medicina no país. A média do que a gente tem hoje já são 390 escolas de medicina. Poderia chegar a mais de 680 escolas de medicina. Diz aqui o Conselho Federal, isso seria um número que representa o dobro das unidades que ensinam medicina na Índia, que tem 7 vezes mais habitantes do que o Brasil. 2023, formamos cerca de 44 mil novos médicos. O senhor citou, né, que pode chegar em breve a 50 mil médicos por ano. A população já sente isso? Quando a gente vê claro que não em todos os casos, mas em relação a falha de diagnóstico, um profissional que infelizmente não conseguiu desenvolver as competências necessárias, o nosso sistema de saúde já sente os reflexos desse número tão grande de cursos? Obrigado pela pergunta. Eu acho que a situação vai ficar mais evidente no futuro próximo, quando todos esses novos formandos estiverem na linha de frente, né? Aí vão aumentar, eu acredito, de forma bastante expressiva, os erros que vão acontecer por falta de formação. Aí você pergunta, de quem que é o culpado? É o médico? O médico não sabia, pode ter errado. Agora, a faculdade não ensinou. O MEC permitiu que funcionasse uma faculdade que não ensina direito. Então você vê que o assunto é bastante complexo, né? Bastante complexo. E o número de faculdades de medicina, o número de alunos que se forma é exorbitante, além do que é necessário. E você não tem nem como controlar isso nos moldes atuais, né? Então é importante que se faça uma belíssima avaliação de tudo que está acontecendo. Eu tenho um grupo de trabalho, estamos estudando tudo que está acontecendo aí com essas faculdades de medicina para poder fazer propostas práticas cabíveis, né? Porque não adianta você falar assim, olha, o INEP tem que avaliar todo mundo. Não vai avaliar todo mundo. Não vai porque não tem gente para isso, não tem estrutura para isso, por mais boa vontade e competência que ele possa ter. Então, Agora, nós somos muito difícil. Diga. Voltando um pouco no tempo, o CREMESP chegou a fazer, desde 2005, um teste absolutamente banal nos formandos de medicina. Perguntas muito básicas, que até um não médico talvez pudesse responder, tamanha banalidade. 2017, nós não estamos falando de 2024, mas em 2017, 78% dos recém-formados não conseguiam identificar um diagnóstico de diabetes. 78, não é 38, 48, pouco mais da metade. 78 é mais de 3/4. 88% não sabiam ler, interpretar os resultados de uma mamografia. 60% não tinham conhecimento de doenças parasitárias. 40% não conseguiam interpretar um caso de apendicite aguda, que no seu caso, na sua área, é uma coisa infantil até não conseguir identificar um negócio desse. Aí pergunto, isso é de 2017. Como será que um exame em 2026, no ano que vem, o que mostraria quase 10 anos depois? E se, para evitar essa limitação do INEP e evitar essa limitação da estrutura governamental, será que uma OAB de medicina poderia falar, tudo bem, você pode abrir 10 mil faculdades de medicina, roubar os pais, assaltar as famílias cobrando 15, 20 mil reais por mês. É problema de vocês agora. Só pode clinicar, fazer cirurgia, atender, se passar na prova tal. E aí tem o conhecimento básico. Isso é uma não digo solução, mas é uma forma de enfrentar essa explosão de faculdades, doutor Raul? Você falou de um exame que foi feito durante vários anos pelo Conselho Regional de Medicina, um exame voluntário, para estudantes de medicina do estado de São Paulo, que tem várias das melhores escolas do país, e o índice de aprovação foi só de 50%. Ou seja, no estado como o nosso, 50% dos alunos não conseguiram chegar ao nível de corte, né? Isso é grave, isso é muito grave.
Quando você fala do exame como OAB, é aquele que eu comentei, o exame de proficiência, ao término do curso. O que aconteceu com o direito? Hoje nós temos 1.800 faculdades no Brasil, mais do que o resto do mundo inteiro, né? E nem todos acabam podendo exercer, porque eles têm que passar o exame da ordem. O médico vai ter que, infelizmente, passar por isso, né? E veja, nos Estados Unidos e alguns outros países, o médico não pode exercer se não fizer residência médica. Aqui no Brasil isso não é exigido. Então, é uma situação onde o estímulo geral para ficar bom, para sair um médico competitivo, não é tão alto. Agora, sabe, Eduardo, é interessante, né? Eu recebo muitos alunos de várias faculdades. A vontade de ser médico é uma coisa tão forte, sabe? Eu tinha essa vontade quando era estudante de medicina, continuo tendo como médico, mas você vê a turma nova dos 20 e poucos anos, tão envolvida com o que eles querem fazer, e dá uma dor no coração ver que eles não vão aprender a fazer aquilo que eles querem fazer, e vai doer muito mais quando eles quiserem trabalhar com médicos e não poderem trabalhar. E lembrar que muitos deles estão pagando faculdades caríssimas às custas de recursos da família inteira, né? As famílias gostam de ter um médico na família, isso é bonito. E às vezes gastam todo o dinheiro. Olha, quase 20% dos alunos hoje de escolas privadas têm dívidas que eles precisam pagar, né, de financiamento, e que são impagáveis. Um aluno, para ir do primeiro ao sexto ano, ele gasta mais ou menos, isso custa para ele R$1 milhão. Ora, se ele conseguir um monte de plantão, ele vai ganhar R$15 mil por mês, 20 se forem plantões muito bons, e vai viver como? Ele vai demorar quanto tempo para pagar esse R$1 milhão? É uma faca de dois gumes para esses alunos que estão dependendo de pagar suas dívidas de financiamento. Agora, doutor, enquanto a gente conversa, eu vou até pedir para os nossos ouvintes participarem, porque tem uma queixa muito comum, que é perceptível, que é o atendimento. É uma coisa que não se ensina na faculdade, talvez o senhor vai me dizer, explicar melhor. O atendimento humanizado, que é aquele olho no olho do paciente, mostrar que se importa. De repente, uma consulta que dure um pouco mais de 3, 4 minutos, porque essa é uma queixa muito frequente dos nossos ouvintes, que falam que foram a uma consulta, muitas vezes até de convênio médico, ou particular, ou no sistema. Não dá pra gente generalizar, a gente sabe que tem profissionais e profissionais, mas com esses erros de diagnóstico, eu mesma uma vez passei numa visita à médica com muitas dores, e ela nem me examinou, falou, isso aí é dor muscular. Tive que passar num terceiro profissional para ver que era um cisto, não era dor muscular, sabia que não era uma dor muscular. Dificuldades na interpretação de um ultrassom, por exemplo, como a Ineg falou, como o senhor coloca. O que falta, qual é a sua visão para esse tipo de atendimento mais humanizado, com diagnóstico mais correto, e como isso pode ser desenvolvido aqui no nosso país, na sua avaliação, doutor? Esse ponto eu acho fundamental, né? Porque o médico, ele não é só um técnico, ele é um ser humano cuidando de seres humanos. E ele precisa aprender a se relacionar. Para isso ele precisa de professores que ensinem o comportamento para ele. O médico aprende muito observando como os outros fazem, né? Você vai aprender ética médica, não é com 3 aulas ou 5 aulas num curso de ética na faculdade. Você vai aprender ética médica no dia a dia, do lado do paciente, né? E quando você entra em sistemas de saúde que não favorecem um bom atendimento, aí a coisa degringola. Então, no SUS, por exemplo, os médicos recebem muito pouco, tem que atender uma quantidade de doentes muito grande, e não dá tempo. E aí os médicos também relaxam e nem sempre dão a devida atenção ao paciente. Esqueceram, ou melhor dizendo, os médicos não estão aprendendo que eles têm que aprender a escutar. A primeira parte da consulta é para você escutar. A pessoa sempre tem o que te falar. E você, quando escuta, você sempre consegue tirar um pouco mais para ajudar o paciente do que, às vezes, aquela simples queixa que ele pode ter trazido. Ou, se for complexa, você precisa escutar muito mais. Então, está faltando isso mesmo. E é dramático. Eu vejo assim, sabe, com esses alunos que vêm de vários estados me acompanhando
onde eu tenho meus pacientes privados no Sírio-Libanês, quando acabam os estágios deles, eu sempre pergunto: o que vocês mais gostaram? 98% fala assim: a gente gostou de ver você conversar com seus pacientes, de passar visita com você, sabe? É muito mais impactante do que ver uma cirurgia complexa, do que ver uma consulta com exames muito difíceis. É o trato com as pessoas. E isso enche a alma do médico. Eu acho que eu sou o melhor médico, fico mais feliz quando eu posso fazer isso com meus pacientes. E eu sei que, ao mesmo tempo, os meus pacientes também estão se beneficiando, porque a relação de confiança, competência, se estabelece da forma correta. Partindo para o setor privado, pagando em 40, 50 reais por consulta, o indivíduo atende daquele jeito, o mais rápido possível para se desvencilhar. E quando tem um retorno, o convênio não paga o retorno. Semana passada falaram de consultas de psiquiatria a 15 reais. Quer dizer, isso daqui é impossível. Quer dizer, se o médico não recebe apropriadamente, também esquece, ele não vai ter tempo, não vai ter condições de se reciclar. E os conhecimentos médicos têm, grande parte deles, um caráter efêmero. Então, se o médico não se recicla em alguns 5 anos, ele está por fora. Ele está por fora e vai atender mal, né? Então, todo esse processo começa na faculdade de medicina, com seus professores, se aprimora na residência médica, onde ele passa a ter responsabilidade como médico mesmo, não mais como um aluno, mas como médico, e é durante a vida profissional que ele realmente fica um profissional mais completo e melhor. Mas os sistemas de saúde, tanto público quanto privado, estão asfixiando a possibilidade dos médicos, às vezes, dedicarem todo o tempo que eles gostariam, ou pelo menos deveriam, a cada um de seus pacientes. Eu tenho uma última pergunta. Na verdade, a gente teria dezenas de perguntas, os ouvintes estão escrevendo bastante, mas a gente tem tempo. Agora, a gente falou muito das faculdades, a gente falou muito da baixa qualidade do ensino, a gente falou da responsabilidade do governo, mas a gente vê, e o senhor abordou aqui rapidamente, os planos de saúde como motores de uma qualidade de ensino ruim. Não todos, naturalmente, mas muitos planos de saúde pressionando os médicos a atender mais rápido, sem aquela dedicação. Então tem uma responsabilidade do setor profissional já colocado no mercado, empresas grandes, donos de plano de saúde multimilionários, donos de jato, bilionários, não tem nada a ver com a faculdade, não tem nada a ver com a baixa qualidade do ensino, não são usuários dessas faculdades aí que estão surgindo, mas estão explorando a medicina de um lado perverso, e que a gente também, e que o senhor acabou condenando de alguma maneira, mas eu queria ouvi-lo um pouco mais sobre isso, porque algumas pessoas se iludem se associando a alguns planos de saúde muito baratos, porque não tem condições muitas vezes, mas o retorno é lamentável, né, doutor Raul? Isso é real, né? Quer dizer, antes o indivíduo médico era a base do atendimento. Hoje a base do atendimento é o plano de saúde, que te permite ou não fazer o atendimento do jeito que poderia até ser melhor, pensando sempre nos custos. Hoje quem manda no mercado é quem é dono, os stakeholders, o que você quiser, dos planos de saúde. Você lembra que o ano passado eles se queixaram, estavam tendo prejuízo, etc. O lucro esse ano foi de 10 bi. Quer dizer, não estão tendo prejuízo, né? Eles atenderam uma demanda reprimida. Na época da pandemia, ninguém ia se tratar, só quando estava muito grave, né? As coisas eletivas pararam e aconteceram depois, então teve um ano ruim, 2 anos ruins para eles, mas a coisa já voltou ao normal e com grande superávit. Então, a lógica do atendimento mudou. E o que acontece? Os planos de saúde hoje asfixiam os hospitais privados, querem pagar cada vez menos pelos procedimentos, asfixiam os médicos, que recebem muito pouco. Às vezes você faz uma cirurgia enorme e o plano te ressarce o equivalente a uma consulta médica, né, privada. Quer dizer, a lógica toda está deturpada. E não adianta, a qualidade existe quando o médico
está preparado e quando ele se dedica. Sem dedicação, a coisa não anda, e sem preparo, esquece. Então, quem paga a conta, mais uma vez repetindo essa frase, é quem tem menos recursos, né? Bom, o paciente privado ele pode ter o que ele quiser, vai nos grandes hospitais. Isso aqui não é nem 5% da população hoje, Eduardo, né? A situação econômica do país se deteriorou, que mesmo gente que tem direito a plano de saúde, 1/3 deles migraram para planos inferiores. Por quê? Porque não conseguem pagar as mensalidades, estão absurdamente caras. Então nós estamos vivendo num sistema perverso. Os sistemas de saúde, público e privado, não põem qualidade de atendimento como a condição número 1. Né? Se der para encaixar qualidade, que bom, mas não é a condição número 1. Discute-se muito o acesso, no setor público, acesso, mais médicos, mais tudo, mais acesso, e a qualidade do atendimento. Né? Então, tem gente que demora para ser atendido, tem situações que são absurdas, tem. Agora, o mais absurdo é no fim ser atendido mal. É isso aí. Bom, a gente conversou com Raul Kutaiti, professor de cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, cirurgião do Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigado pela sua entrevista, uma aula sobre os grandes problemas da medicina. Tem algumas 35 pautas e assuntos diferentes que a gente pode abordar a partir dessa conversa. Muito obrigado pelo seu tempo. Um grande abraço. Pode fazer mais 10 programas desses, viu, Eduardo? Com segurança. Já fica o convite para a próxima. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado, Tchau, doutor. obrigado. Um abraço. Tchau.